Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem e estou aqui para nós esclarecermos algumas questões relacionadas aí ao caderno que vocês receberam de atividades, ok? O caderno de questões da disciplina de História, ok? Então, me chamo Rodrigo Veloso, sou o professor da disciplina de História e nesse momento nós vamos estar revisando alguns pontos importantes que foram abordados aí durante a primeira unidade letiva do ano de 2020, ok? Então, imagino que todos vocês já devam ter resolvido devidamente as questões, como foram orientados, e vamos lá na questão 25, a 25ª questão do caderno que vocês receberam, que fala sobre camada geológica encontrada ao longo das margens litorâneas no território brasileiro e que foram constituídas aí ao longo do processo histórico como importantes elementos de referência no que diz respeito aí a esse desvendamento das relações entre esses indivíduos ao longo do tempo. Então, a 25ª questão, camada geológica constituída por depósitos de conchas, ok? Como nós estudamos aí durante as nossas aulas, a alternativa correta, que corresponde a essa camada geológica, é a alternativa E, não é isso? Que são os sambaquis. Então, os sambaquis, que são justamente o quê? Que constituem essa camada geológica encontrada ao longo das regiões litorâneas do território brasileiro e que trazem aí no seu contexto justamente o que? O resto das cozinhas dos índios que habitavam o território brasileiro durante o período da pré-história, né? E até mesmo a partir do início da história, ok? E que nos ajuda a compreender melhor essa relação que esses indivíduos mantiveram na região, né? Não só na região do próprio território brasileiro, como no continente americano como de forma geral, como um todo, ok? Então, 25ª questão, alternativa correta, alternativa E, ok? Os sambaquis que constituem aí essa camada geológica. Seguindo, nós vamos aí para a questão 26, a 26ª questão, ok? A 26ª questão que faz referência, traz uma imagem, como vocês puderam observar aí no caderno de questões, traz uma imagem, e essa imagem é a representatividade da relação que esses indivíduos mantinham durante a pré-história. Que indivíduos eu me refiro? Os nossos ancestrais, os primeiros seres humanos a habitar o planeta Terra, ok? Então, como vocês podem observar, essa imagem, lá na questão 26, na 26ª, ela traz justamente uma referência a essa forma de comunicação utilizada pelos nossos ancestrais que habitavam o território mundial, que habitavam os 4 cantos do mundo, né, e que utilizavam essa prática como uma forma e uma maneira de se comunicarem. Então, essas reproduções que eram feitas nas paredes das rochas na antiguidade, elas são conhecidas como alternativa A, pinturas rupestres, ok? Então, as pinturas rupestres que eram reproduzidas nas paredes das rochas e que é abordado aí na nossa 26ª questão. Seguindo aí, vamos à nossa 27ª questão, ok? Que fala justamente sobre as principais fontes históricas que foram aí se constituindo ao longo do tempo, ao longo da historiografia, da historicidade humana, ok? Então nós temos aí as diversas fontes citadas, um texto de apoio, na nossa 27ª questão nós temos um texto de apoio, ok? Que traz algumas informações relacionadas a essas fontes, eu imagino que vocês já devam ter feito devidamente a leitura desses aspectos abordados, e nós vamos lá para justamente as fontes visuais. Dentre as alternativas enumeradas na 27ª questão, eu gostaria que vocês justamente apontassem as fontes visuais. Então, quais são elas
é justamente aí a alternativa D na 27ª questão, né, que são justamente as pinturas, fotografias e os monumentos, que são justamente essas fontes visuais, ou seja, aquelas fontes históricas que já trazem em seu contexto visual aparente as referências que nós necessitamos para compreender um determinado acontecimento que se desencadeou em uma localidade específica ou até mesmo em um território e que são representadas aí através dessas fontes, ok? Então, 27ª questão, as fontes históricas visuais são justamente quais? Alternativa D, galera. Pinturas, fotografias e os monumentos, né? Os monumentos que normalmente são encontrados em praças públicas, em logradouros, é onde nós encontramos esses monumentos. Todos vocês, acredito que já devam ter se deparado com o monumento, né? As estátuas que representam esses acontecimentos históricos, ok? Que representam, que trazem o contexto histórico para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. 28ª questão, nós temos aí uma referência justamente ao contexto da pré-história, a pré-história no território brasileiro, ok? E a partir da referência que eu coloquei a vocês na 28ª questão, eu peço para que vocês abordem qual alternativa está incorreta sobre pré-história, ok? Qual alternativa incorreta? Então nós temos aí 5 alternativas, e dessas 5 alternativas nós temos aí a alternativa E como alternativa incorreta, que é que traz justamente a seguinte informação: os primeiros seres semelhantes ao homem foram o Australopithecus e o homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. Bem, então nós temos aí, gente, justamente a incoerência, o erro da questão, justamente nessa citação sobre o homem de Java e justamente o homem de Neandertal. Nós sabemos que o homem de Neandertal ele foi o que teve aí esses aspectos, né, que traz esses aspectos já com uma evolução, equilíbrios e até mesmo habilidades que estão diretamente contempladas aos aspectos atuais, mais próximos da nossa realidade. Ok? Então, 28ª questão, alternativa correta, alternativa E. Seguindo, nós temos aí a nossa 29ª questão, certo? A nossa 29ª, ela traz uma referência justamente aí às alternativas corretas sobre as posições que foram as abordagens que foram constituídas ao longo do tempo em relação à relação do homem no meio em que ele está inserido durante a pré-história, ou seja, quando esses relatos, essas vivências, elas ainda não eram representadas ou até mesmo registradas através da escrita, ok? E nós temos aí diversas afirmativas, certo? Nós temos 3 afirmativas na 29ª questão, em que eu trouxe a proposta para que vocês fizessem a leitura e avaliassem se essas alternativas ou afirmativas elas são verdadeiras ou falsas, e em seguida vocês fizessem a correlação entre as alternativas A e E de qual seria a correta. Então nós chegamos aí justamente à alternativa C, por eliminação, nós temos aí a alternativa C. A pré-história é a época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita. É dividida tradicionalmente em 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico, são os 2 principais, mas nós precisamos levar em consideração também que nós temos aí a Idade dos Metais, né, como também é referenciado, então, período Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais, ok? E então a primeira alternativa, a primeira afirmativa, a afirmativa 1, ela é verdadeira, tendo em vista que a pré-história ela está subdividida num contexto de interpretação e entendimento justamente nos 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Basicamente são essas 2 fases aí da pré-história no território brasileiro. E a nossa outra afirmativa
correta é a afirmativa 3, tá? Que diz que a duração do Paleolítico, né, do período Paleolítico, é bem mais extensa do que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos, ou seja, aonde o indivíduo ainda utilizava elementos propriamente naturais e de uma forma um tanto ainda sem grandes intervenções ou transformações, né, de uma forma bem mais natural. Então nós temos aí a alternativa 3 também, né, a terceira afirmativa, como uma afirmativa verdadeira. Então, 29ª questão, nós temos aí a alternativa C, ok? Como alternativa correta da questão. Seguindo aí para a 30ª questão, nós temos uma referência, ok, gente? Aos aspectos que são abordados aí sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas a nível de história da humanidade, a nível de história de seres humanos, de pessoas e relação entre si. Então nós temos aí a 30ª questão, que pede para que vocês justamente apontem a alternativa correta sobre essas relações que foram instituídas entre esses indivíduos ao longo da história da humanidade. E nós temos aí justamente a alternativa C como a nossa afirmativa correta, que seria justamente o quê? O início das primeiras cidades já indicava um processo de sedentarização do homem proporcionado pela Revolução Agrícola. Ou seja, queridos, lá na 30ª questão, nós temos aí uma abordagem justamente sobre o início da sedentarização do indivíduo no meio em que ele está inserido ou nos meios em que ele está inserido, tendo em vista que esse indivíduo, esse ser humano, ele já está habitando os 4 cantos do mundo agora, ok? E a sedentarização, ela se deu justamente a partir do quê? Do aperfeiçoamento das práticas agrícolas, que é o cultivo desses alimentos ao longo de diversos territórios, o que proporcionou a esse indivíduo um conforto maior, diga-se de passagem, e uma fixação, que é justamente o que caracteriza a sedentarização, é a fixação. Esse indivíduo agora, ele deixa de ser nômade, ele deixa de migrar de uma região para outra em busca de alimentos, dos seus suprimentos básicos para a sobrevivência, e também agora ele consegue encontrar regiões mais propícias climaticamente para que ele consiga ter uma vida confortável e esteja protegido. Então, nós temos aí na 30ª questão justamente uma referência ao início do processo de sedentarização do indivíduo, ou seja, quando ele começa a fixar moradia em um único lugar, ele deixa de ser nômade, migrar de uma região para outra em busca de alimentos e melhores condições de vida, e agora ele vai se fixar em uma única região. Então, 30ª questão, gente, alternativa C. Espero ter esclarecido, de repente, algumas dúvidas que possam ter surgido ao longo do processo. Espero que todos tenham aí resolvido previamente essas questões, e aí está o nosso gabarito, ok? Para que vocês possam estar revisando aí essas diversas abordagens que foram realizadas nas nossas questões de história, ok? Fiquem todos em paz, fiquem em casa, se protejam, e eu também estou aqui em casa e vou ficar sempre assistindo vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, viu? Um forte abraço a todos e até logo!